Uma boa noite a todos, mais uma vez estamos começando o podcast da Academia Passo Fundense de Medicina, sendo esse o nosso segundo podcast. Hoje nós falaremos sobre as canetas emagrecedoras, que foram muita moda, foi feito como moda, e hoje nós sabemos que as canetas emagrecedoras são realmente importantíssimas para a saúde, importantíssimas para os diabéticos principalmente, e em segundo plano, a obesidade começou a ser tratada realmente como sempre deveria ter sido tratada, que é uma doença crônica, mas que hoje tem tratamento. Tenho aqui junto comigo, eu sou Douglas Pedroso, Dr. Hugo Lisboa, endocrinologista, e Dr. Basileu, que é cardiologista. Pergunto agora ao Dr. Hugo Lisboa qual é a finalidade e como foi o avanço do uso das canetas ditas emagrecedoras. Pois não, só botando em mesa o que a gente tem, houve um aumento muito grande da incidência de obesidade e peso excessivo, né? Nós estamos com mais da metade da população, 60% com peso excessivo e 30% com obesidade. Então se viu que a obesidade é uma doença crônica, considerada uma doença crônica, recidivante e que precisa de um tratamento medicamentoso na grande maioria dos casos. Apareceram vários tratamentos, porém o que definiu mais, mudou o panorama do tratamento, foi o uso das canetas com as substâncias análogo receptor do GLP-1, do GIP, substâncias intestinais que foram modificadas e ajudam nesse sentido. E esses GLP-1, GP1, isso aí são coisas que foram descobertas há quanto tempo, doutor Hugo, que estão pesquisando? Porque muita das críticas que a gente ouve por aí, não, isso é uma coisa muito nova. Existe uma pesquisa séria que foi feita e há quantos anos que tem já essa ideia de que a obesidade é uma doença, que o gordo não é o culpado, a vitimologia da obesidade, que as pessoas normalmente dizem, é gordo porque come muito. Não, come errado, eventualmente, sim, mas o tratamento da obesidade existe e ela foi bem pesquisada para ser lançada no mercado, é isso? Em 1936, uns cientistas bem novo, pegaram a mucosa intestinal e injetaram num cachorro e viram que a mucosa baixava a glicose. Eles só tem alguma coisa que incrementa a insulina que baixa a glicose, né? Então são chamadas de incretinas, né? Perfeito. Então são substâncias do que existe no trato gastrointestinal, que quando cai a comida no nosso estômago, elas são secretadas, aumentam a secreção de insulina e diminui de glucagon. Então está chegando comida, está chegando glicose, eu preciso botar essa glicose para dentro do músculo, para dentro do tecido gorduroso. Então essa adaptação da mucosa intestinal ajuda nesse sentido, né? Perfeito. E outro questionamento que se fala não, mas se eu parar de usar a medicação, eu vi uma vez uma discussão, eu vou engordar tudo de novo. E o meu questionamento e se eu parar de fazer uma dieta, daquelas dietas que faziam antigamente, hipocalórica, ou a dieta da lua, eu parava de fazer a dieta, o que acontecia? Havia uma recorrência, né? Uma doença recorrente. Ioiô, que chamavam, tinha várias... Efeito sanfona, né? Que engordava e emagrecia, porque diminuir bastante a alimentação, quem já está com peso, o fato de ter com peso já desregula um pouco o hipotálamo. Isso se ouviu bem em rato, em cobaia, que aquela pessoa que engordou no fígado, no pâncreas, nos rins, no coração, na volta, engordou um pouco o hipotálamo. Então, a capacidade dele de ser saciado diminui. Ele come mais porque tem mais fome. E uma vez eu vi assim que o hipotálamo tem mais ou menos a nossa configuração. Então, que se eu diminuir a minha ingesta, ele vai diminuir o metabolismo, isso é fato? O corpo sempre quer engordar.
E come demais porque é gordo ou é gordo porque come demais? Eu acho que não é tão simples. Existem coisas genéticas, né, e coisas do nosso tempo, né? A comida de baixa qualidade e alto poder calórico apareceu em grande quantidade. Do supermercado tu vê isso, refrigerante à vontade. Então teve uma genética, bolachinha, essas salgadinhos que estão no supermercado que não estragam nunca, né? Porque é cheio de gordura trans, que é gordura que não... Nem mosca senta. Obrigado, doutor Hugo. E vocês devem estar perguntando aqui, o doutor Basileu, bem conhecido entre nós, atual diretor da Faculdade de Medicina por algum tempo, diz que já está largando a faculdade. Doutor Basileu é cardiologista. Aonde que a cardiologia entra em relação a essas injeções, a esses medicamentos, doutor Basileu? Sabe, Douglas, que a gente tem um dilema muito grande, né? Porque a obesidade ela tem um efeito direto sobre o coração, né? Esse é um problema sério. Então, perfeito. O paciente que é obeso tem mais diabetes, ele tem mais problema de colesterol, tem mais problema de pressão alta. A obesidade atua sobre o músculo cardíaco, aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Então, assim, nós, até a caneta emagrecedora, nós tínhamos aquele dilema, nós tratávamos as consequências, né? Então, quando o paciente desenvolvia hipertensão, tratava a hipertensão, desenvolvia diabetes, tratava a diabetes. Então, esse era o nosso mecanismo, mas a gente sempre orientava para os pacientes, olha, a gente precisa que você reduza peso, que tu faça atividade física. É horrível ouvir isso. E tu não consegue, porque aquilo que nós estamos comentando aqui, né? Tipo, o paciente chega para mim, doutor, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, e tu efetivamente não via resultado. Eu já ouvi isso como paciente, eu já fui bem mais gordo do que sou, hoje eu estou mais ou menos, está muito gordo, você tem que emagrecer. Daí eu ficava olhando, sim, como que eu vou emagrecer? Não tem como, não tem, porque você até pode, não é? Mas então assim, digamos, a cardiologia antes corria atrás. Estava sempre atrás. Já estava diabético, já estava com arteriosclerose. E esses medicamentos, quais são os benefícios além de diminuir, digamos, de melhorar a obesidade, vamos falar assim? Essa é a grande surpresa para nós, né? Porque a gente imaginava que no momento em que o paciente reduzisse o peso, nós teríamos uma melhora do paciente. Mas a caneta emagrecedora agora, saiu algumas publicações recentes bem robustas, mostraram assim, que efetivamente ela tem um benefício sobre a doença cardiovascular, com redução de mortalidade. Sobre lá o canudo, dentro da artéria, exato, ela já limpa. Não é só o efeito de redução de peso, tem um efeito sobre todas as outras variáveis. E aí, nós estávamos comentando ali que num prazo de 48 meses, de 4 anos, tu tem uma redução de mais de 20% de mortalidade, de infarto, de AVC. Morte súbita, infarto... Exato. Então, aí você começa a peraí, então eu tenho um remédio que muda desfecho, né? E para nós, dentro da cardiologia, a gente quer que o paciente diminua o colesterol, mas nós não queremos que ele infarte. Então, quando você diz, olha, eu estou reduzindo o desfecho, a gente fica mais entusiasmado. Então além do benefício para o diabético, ele tem benefício também para aquele paciente que tem um certo grau de obesidade, ou tem lá seu LDL muito alto, ele ajuda também nisso aí, quase ou talvez melhor do que as estatinas. Assim, a gente tem um número mágico, né, que já é de antes das canetas, que é a questão para cada 10 quilos que a pessoa emagrece, você tem uma redução da pressão arterial de 10 milímetros de mercúrio, Olha só. 2 pontos, né? E efetivamente agora que a gente tem visto, né, porque agora nós temos observado uma população grande de pacientes nossos que tem, a gente tem alguns pacientes, nós temos suspendido o medicamento para pressão arterial, né, porque controlou.
né? Ou pelo menos antes estava tomando 2, 3, 4 medicamentos, agora com um medicamento tu já está com a pressão adequada. Eu vou me botar nesse paciente. Eu praticamente parei de usar antihipertensivo porque eu comecei a ter hipertensão postural. Fui ver, porque eu uso uma dos medicamentos, que é a tirzepatida. Além de perder peso, a minha hemoglobina glicada foi 5,7, coisa que para diabético é quase que inevitável, quase impossível isso, né, em termos de diabetes. E a pressão arterial normalizou, isso que eu medi várias vezes. De vez em quando eu tomo um que outro para deixar o rinzinho bem no ponto, né? Doutor Hugo, e quais seriam assim vamos falar assim que as pessoas têm umas pessoas dizem, não, eu não vou tomar isso aí porque eu fiquei muito mal, porque como é que você administra aqui? Eu sei que a maioria das prescrições, apesar que os cardiologistas prescrevem, até eu como urologista muitas vezes me atrevo a criar algumas prescrições. Qual é o risco ou quais são os efeitos colaterais que a gente sabe que eles existem no início e qual é o tempo e como é que isso se normaliza? Eu vou entrar um pouquinho no Dr. Basileu, que ele falou. Ótimo. Porque eu estava lendo agora esse mês no Hospital Conceição, pegaram 250 pacientes do SUS e estão dando Ozempic, que é semaglutida, porque eles viram que provavelmente o fato de não internar, não ter infarto, vai pagar o preço das canetas. Perfeito. Então, Perfeito. isso está sendo feito num grupo, são 250 pacientes obesos, mas isso provavelmente, certamente, diminuindo todo o desfecho, vai ser provavelmente usado em todo mundo. Sempre é bom. É importante que o paciente vá ao médico, né? Que ele vai determinar como é que vai ser a progressão do aumento da dose, porque ele começa com uma dose pequena. Existem os miligramas, né? Miligrama, porque senão dá muita náusea, né? Porque o outro efeito é retardar o esvaziamento do estômago. Então, se eu tomo uma dose muito grande e a comida para no estômago, dá muita náusea, eventualmente vômito, sintomas diarreia ou prisão de ventre, porque come muito menos. Então, e tem que o médico ver se não tem cálculo na vesícula biliar, que isso aumenta com o uso com a perda do peso ou com o remédio. Então, sempre é importante ir ao médico. Ele vai determinar, ele e o paciente vão determinar qual é a melhor maneira de continuar. E outra, fazendo parênteses nisso aí, e felizmente, porque quando essa medicação foi lançada no Brasil, ela foi lançada livre, né? Todo mundo podia tomar e todo mundo podia comprar, e noves fora essas importações paraguaias, né? Eu não queria usar o termo do país, né? Mas enfim, isso aí. Mas agora não, agora existe a prescrição, e a prescrição não é para dificultar a tua vida, porque você precisa, os doutores querem passar, não, porque é muito importante que você tenha um início, né? Nós temos, vou dar o exemplo da tirzepatida, que fala, a tirzepatida começa 2,5, de 2,5 vai para 5, e o que se fala que o 2,5 botando a comparação no automóvel, né, Turu, é engatar a primeira. Quer dizer, em primeira tu vai dar o arranque, mas tu não vai conseguir andar em primeiro o tempo todo, vai chegar o momento. Então, por que é importante usar doses pequenas no início? É exatamente para ver qual é o teu efeito em termos de anorexia, em termos de plenitude. E o mais importante, então, agora, eu comecei a usar, tá? Eu já estou usando a tirzepatida há quanto tempo? Quais são os cuidados que eu, pessoa, tenho que ter? Tomei o remédio, estou feliz, vou emagrecer e acabou? Ou tem alguns senões? Eu não, em princípio não tem, que tu veja a longo prazo, o uso a longo prazo não tem. Nos estudos com tirzepatida, que é o Monjaro, eles fizeram estudos de 1 ano usando 15 miligramas. Tu estava falando em 2,5 e 5 miligramas, mas os laboratórios sempre fazem os estudos com a dose máxima. Então, passado 1 ano, perdeu 20 e tantos % do peso inicial, que é um monte.
Daí eles disseram, bom, vamos parar agora e vamos dar placebo, que é injeções que não tinha nada no substância. Houve um ganho de peso, então é contínuo o tratamento? Provavelmente sim. Mas daí, em vez de 15, eles passaram para 5, que é uma dose razoável. E com 5 perdeu 17% do peso, que é muito bom. Perder 17% do peso é muito bom, então pode ser que eu possa manter por longo prazo com doses menores. Perfeito. Né? Perfeito. Pode ser que eu vá conseguir. E eu acho que um cuidado também que nós devemos dizer aos pacientes, como é que eu vou emagrecer? Vai emagrecer comendo. Mas comendo como? Comendo bem. Porque existe uma fala que diz que há uma certa perda de massa magra. Até que ponto essa massa magra é importante e não é importante? Há controvérsias, é isso? Não, provavelmente não há controvérsias, não. Quando eu perco peso, 20% é músculo. Minimamente, 20% é músculo. Então, o indivíduo com o seu médico vai programar uma dieta hiperproteica, que tenha mais proteína, que tenha frango, que tenha ovos, que tenha leite, que tenha queijo, que tenha carne, e eventualmente whey proteína também, como um adicional. E creatina também tem sido usado, que estimula o músculo. E também malhar, né? A perda do peso, ela tem que ser como um bolo, né? Eu vou perder peso, é um bolo, eu vou ter que fazer exercício, que é a cobertura, e botar um enfeite, que é a creatina, whey proteína, legal. assim por cima. Eu vou fazer um paralelo com o diabetes, né? Então, o que eu digo aos meus pacientes diabéticos, que eu também tenho essa doença, o diabetes, só remédio não vai te deixar bem. Assim como você tomando tirzepatida, ou Ozempic, ou semaglutida, etc., só isso não, você tem que montar um estilo de vida adequado que vai te fazer muito feliz, porque você não vai ficar com aquele que tem fala-se muito hoje sobre o Ozempic face, né? Aquela cara assim de doença. Então, mas para isso tu tem que fazer atividade física, que tanto o Dr. Hugo recomenda, quanto vocês recomendam, porque a atividade física vai te melhorar a pressão arterial, vai te melhorar a glicemia, o diabético tipo 2 principalmente, né, junto com esses medicamentos, vão fazer com que essa glicose seja usada ela tem que entrar, onde tem que entrar, mais ou menos isso. E tem assim alguma doença que você, mesmo não tendo um paciente muito gordo ou muito obeso, hoje pode falar gordo, né? Tinha época que não podia falar gordo, que você possa recomendar que ele use também alguma medicação que possa melhorar o quadro dele? Dentro da cardiologia, os trabalhos têm sido feitos com IMC a partir de 27, né? 27? Não, é obeso, não é... Apesar de, digamos, no grosso dos trabalhos, o IMC acaba sendo ali em torno de 33, mas eles admitem para o trabalho IMC acima de 27, que é o sobrepeso, né? Então, teoricamente, só que nesses trabalhos que eu estou mencionando, né, você trabalha com pacientes que já tiveram um evento, que já tiveram um infarto, que já tiveram um AVC. Perfeito. E aí tu considerou o IMC como, digamos, acima de 27 já se pode ser usado. Mas se eu tiver um paciente assim com sobrepeso e tiver já tentado se cuidar ou se fazer e continua, existe algum protocolo, existe alguma diretriz dentro da cardiologia que o cardiologista pode recomendar essa medicação? Sabe que eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque nós comentamos aqui sobre a atividade física, né? Então tem agora, saiu um consenso de 5 sociedades brasileiras a respeito dos análogos receptores de LP1, né? Então, e nesse consenso eu achei muito interessante o que ele frisou, que tu estava mencionando aqui, que é a atividade física, né, e um controle alimentar adequado,
para evitar perdas de macronutrientes e micronutrientes, né? Porque para nós, cardiologista, o que é ruim é o adipócito, né? Então, se o paciente perder gordura, né, massa gorda, é o ideal para nós. A gente tira aquela resposta inflamatória da gordura. Perfeito, perfeito. Então, essa conotação é o que eu acho que para nós, então eu sempre, quando a gente está trabalhando com os pacientes, a primeira coisa mais importante é nós vamos usar um remédio que vai fazer o efeito, mas tu tem que entender que a atividade física ela é crítica, ela é fundamental, ela é importante, o resultado melhor tu vai conseguir fazer. Perfeito. Atividade física e essa orientação alimentar, porque isso que o Hugo está falando não é tão óbvio, né? As pessoas, eu estou usando aqui, eu estou comendo pouco, estou emagrecendo, vai lá na balança, diz, meu Deus do céu, isso aqui, mas está esquecendo do ovo, está esquecendo da proteína. Exatamente. Do frango, né? E essa faz diferença para nós, né? Porque o efeito maior é tirar adipócito. Então esse que é o benefício cardiovascular que eu estou esperando, né? Então eu sempre digo assim, olha, tu tem que vir com saúde para mim. Né? Perfeito. E aquela história que a gente diz, envelhecer, a gente envelhece sempre. Ficar velho é uma questão de opção. Então você pode ficar velho e pode ficar saudável. Eu vou morrer de qualquer jeito. Não é bem assim. Porque o ideal, paradoxalmente, que pareça eu falar, né? Mas o ideal é morrer com saúde. Você ter... Mas o que é mais importante, digamos assim, dentro do contexto? Não, agora eu vou tomar, doutor, me dá uma receita aí que eu quero emagrecer. Aí é muito importante isso que o Hugo falou, que você falou. Eu acho assim, o exercício físico faz parte hoje da prescrição de qualquer especialidade. Sim. Eu acho que eu, como urologista, chega um paciente com testosterona baixa, diminuição da libido, aquela barriguinha, né? Tem que perder peso. Eu antes dizia, tu tem que perder peso. Daí ele ficava me olhando, né? Fácil de falar. Hoje não, hoje tu tem que perder peso e eu posso te ajudar. Aí eu tenho que avaliar. O que eu tenho que avaliar, Turugo? A tireoide é importante avaliar? Não, é o exame metabólico, né? Glicose, colesterol, triglicerídeo, rim, transaminase, digamos, teve fígado, rim. Fígado, perfeito. Tireoide também, né? Que ela raramente está envolvida no ganho de peso, né? Ela tem o mito da tireoide causar ganho de peso, não. Perfeito. Mas só uma coisinha, talvez cortando um pouco, eu tenho entrevistado, eu que eu falo demais. Eu tenho que definir para o paciente quanto é que vamos perder de peso. É fundamental. Né? Tem que perder. Vamos perder 10%. Em quanto tempo? Em meio ano. Não é ficar fazendo e perdendo e ficando magro. O verão está chegando. Tem que ter uma meta e ver se tu ajuda para chegar naquele objetivo. Quando chegar naquele objetivo, tu pode fazer alterações de medicação. De dose, pode fazer. Tá? Então, é importante a consulta médica, porque ele vai ajeitar a questão à medida que vai evoluindo. A gente já sabe, por exemplo, eu já estou, então nós já falamos da importância das tirzepatida, da semaglutida, e eu já estou usando isso. Eu vou ter que usar os 10 miligramas uma vez por semana, ou já existem diretrizes que me permitem eu espaçar mais as dosagens e continuar estabilizado no peso, sem ter o efeito de retomada? Eu não sei, eu vi alguns trabalhos... Fora de bula, sim. Sim, isso, Off-label. Off-label. Então, assim, há essa possibilidade. E outra coisa que eu achei bem importante, a tua colocação em relação ao que estão fazendo no Conceição, porque a impressão que nós temos que se as empresas ou as cooperativas de saúde e o próprio SUS se descobrir o quanto benefício essa medicação pode trazer, quanto que vai diminuir dos infartos, quanto que vai diminuir das CTI, dos stents, vai ser mais econômico, tem essa impressão? Eu acredito que sim. Alguma finalização, doutor Hugo? Gostaria que o senhor fizesse um apanhado geral assim do quando tomar, quem pode tomar, enfim.
Da importância do acompanhamento. Eu tive vendo, cada dia tu vê uma coisa nova que está saindo, porque essa área de hormônios incretínicos, ela é enorme, tem um número grande de novidades. Tem uma medicação que é mensal, injeções mensais. Já existe. Tá? Ainda muito experimental, muito fase 2, assim, 1, 2, mas tem propostas para esse tipo de coisa. Pellets, tu botar de repente alguma coisa embaixo da pele, não sei. Mas os análogos do receptor do GLP-1 e o GIP, as incretinas, eles vieram para ficar. Elas são muito eficientes para o controle da diabetes. Muito bom, muito bom. 5,7 tu consegue, como tu falaste há pouco, por cento, que é um número muito bom, é normal. É normal. Eu não fiquei mais diabético, eu estou com controle que eu estou não diabético mais e não tenho mais a complicação de diabetes. Então, atua na glicose, atua no peso e, consequentemente, na parte cardiovascular. Diminui eventos cardiovasculares, diminui a insuficiência cardíaca e diminui a mortalidade, que eu tive colando antes de vir aqui, em 20%. Diminui a mortalidade em 20%. Mortalidade geral da nação, juntando ICC com... Perfeito. Então, eu acho que é uma descoberta nova, que em 1936 deram bateram o intestino do rato e baixava a glicose, então vem daí. Né? E eu li alguma coisa que, tipo, em 1994 já queriam anunciar a cura da obesidade, quando fizeram outras pesquisas mais e se seguraram um pouco mais quanto a isso. Olha, a diabetes tipo 2 é multicêntrica, é poligênica, né? Ela não tem assim, dizer, olha, fez isso e tal. Tem resistência insulínica, tem falha na secreção de insulina, tem dificuldade no controle do glucagon, os hormônios todos que atuam harmonicamente ou desarmonicamente para manter a glicose boa, tu não pode com uma coisa só. Eu acho que essa questão, esse tipo de tratamento é muito bom, mas não digo que vai curar. Ele pode controlar, que eu ficar sem diabetes com controle, com remédio. A grande pergunta não está, mas vou ter que tomar isso o resto da vida? Vai, assim como se tu tem hipertenso, tem que tomar remédio para hipertensão o resto da vida. Tu tem hipertiroidismo tu tem que tratar. E assim por diante. Eu acho que poucas doenças nós podemos dizer, toma isso aqui que eu vou te curar. Talvez infecção ou um câncer detectado na fase bem inicial. O resto é tratamento. Um fechamento para quem tem problemas cardíacos e tem um pouco de sobrepeso. Eu diria assim, Lucas, uma das coisas que eu estava falando um pouco de realidade de consultório, né? Porque a gente se entusiasmou muito e a gente tem visto muito uso indiscriminado, médicos que... Certo. E assim, na minha realidade lá, esses indivíduos têm um resultado fora do esperado e até eventualmente o paciente diz, doutor, eu não gostei desse remédio, não me fez bem. Então, assim, apesar de ser uma medicação que tem já as coisas bem estabelecidas, nós conversamos aqui, tem particularidades que eu acho que o médico que trabalha com isso, que tem experiência, ele consegue entregar um plano terapêutico mais adequado e o resultado é mais efetivo. Com certeza. Não só o resultado em termos de redução do peso, mas redução dos efeitos colaterais, redução dos efeitos danosos e o efeito positivo. Então eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem final, eu digo, olha, é uma medicação, mas ela continua sendo uma medicação que tem que ter uma orientação médica para ser utilizada. Eu gosto muito de dizer o seguinte, o médico como terapêutica. Nós temos que ser a terapia dos nossos pacientes. Quer dizer, o médico, ele tem por dever não só passar uma prescrição, que isso é a coisa mais fácil que tem, mas dizer como que tu vai tomar, por que tu está tomando, o que tu tem que fazer a mais para que isso te faça bem. Porque não vai fazer mal, se ele simplesmente sair tomando, ele vai ter náusea, ele vai ter constipação, dizer, eu não vou tomar isso aí, Deus o livre, não vou tomar. E também os medicamentos que estão avaliados e testados pela nossa Anvisa.
Não dá para comprar coisas vindas de outros que não trazer coisas contrabandeadas, né, do Paraguai ou de que tais. Claro. É muito importante que o que o médico prescreva, você procure tomar, procure usar. Hoje já tem alguns medicamentos, como o consagrado Ozempic, já está com preço bem mais acessível. Apesar disso, daí a tirzepatida, que seria o Mounjaro, já estão fazendo promoções de combos, etc. Porque é uma medicação que realmente veio, na minha visão, veio para ficar e vai ser muito mais aprimorada, né? Eu gostaria de agradecer ao Dr. Basileu, ao Dr. Hugo, e a Academia Passo Fundense de Medicina tem muito orgulho de estar fazendo esses podcasts para que a população tenha informações adequadas e concretas sobre o que realmente importa e o que interessa para a tua saúde. Cuidado com os paralelos que aparecem por aí. Muito obrigado a todos e obrigado por assistirem até o fim.